Mesozoico certamente foi um dos períodos mais brutais do planeta Terra, conhecido por ser um período onde as feras implacáveis conhecidas como dinossauros caminhavam sobre a Terra. Foi uma época em que o planeta passava por mudanças drásticas. Muitos dos animais de hoje em dia surgiram dessa época. Nesse documentário veremos como foi o surgimento e o fim desses incríveis animais, enquanto nos aprofundamos num dos períodos mais importantes do nosso planeta. Então prepara a pipoca e bem-vindos a mais um vídeo. A Era Mesozoica foi uma época muito diferente da dos dias de hoje. Naquela época, o planeta estava passando por grandes mudanças. É uma época famosa pelo surgimento dos dinossauros, tanto que até é apelidada de Era dos Dinossauros. O clima da Era Mesozoica era muito aleatório, variando de um calor escaldante a um frio infernal. Graças às atividades das placas tectônicas, vulcões começaram a surgir e a desaparecer, e montanhas começaram a se formar, transformando o planeta numa loucura devido às constantes erupções vulcânicas. O que mais chama a atenção nessa era certamente são os dinossauros, que estavam espalhados por toda a parte do planeta. Na Terra, os titãs, conhecidos como saurópodes, faziam a Terra tremer com seus passos. Apesar do tamanho intimidador, os saurópodes eram gigantes pacíficos. Alguns cientistas acreditam que alguns indivíduos dessa família podiam ultrapassar as 100 toneladas, como por exemplo o Argentinossauro. Esse colosso de 100 toneladas viveu aproximadamente 94 milhões de anos atrás. Seus fósseis foram descobertos na Argentina, o que deu origem ao seu nome. Alguns cientistas acreditam que o Argentinossauro tenha sido o maior dinossauro que já existiu. Ele foi descoberto em 1987 por um fazendeiro. Os ossos do animal eram tão grandes que o fazendeiro achou que eram madeira pedrificada. Esse titã viveu no final do período Cretáceo, no fim da Era Mesozoica. Essas criaturas nos mostram como somos insignificantes diante da natureza. Mas nem todas as criaturas do Mesozoico eram amigáveis como os saurópodes. Dromeossaurídeos, criaturas terríveis que despedaçariam qualquer presa desatenta. Criaturas conhecidas por terem corpos leves e esguios. Tinham uma grande garra em formato de foice em cada pé. Esses dinossauros são conhecidos por sua inteligência e velocidade. O membro mais famoso dessa família certamente é o Velociraptor, conhecido por aparecer nos filmes do Jurassic Park. Mas o Velociraptor do Jurassic Park era bem diferente do que realmente existiu. Ele era bem menor do que o mostrado no filme e também tinha penas, semelhantes a uma ave. O dromeossaurídeo que mais se aproxima dos Velociraptors mostrados no filme é o Utahraptor. Esse terópode de 7 metros de comprimento pesava mais de 400 quilos. Ele foi descoberto em 1991 por Jim Jason no estado de Utah. Ele viveu há cerca de 130 milhões de anos durante o período Cretáceo. Acredita-se que ele possuía uma boa visão e audição. Acredita-se que o Utahraptor andava em grupos. Muitos cientistas supõem que o Utahraptor gostava de formar matilhas para caçar grandes dinossauros herbívoros. Apesar dos dromeossaurídeos serem animais tão ferozes, eles foram esquecidos no tempo, deixados para trás como se não fossem nada.
Na água, as feras marinhas que habitavam naquela época transformavam os oceanos numa sopa de pesadelo. Diferente dos dias de hoje, na era mesozoica não existiam grandes mamíferos como baleias e orcas, então o oceano era dominado por répteis. Existiam tartarugas de quase 5 metros como a Archelon, monstros marinhos como o plesiosauro, monstros assustadores como o cronossauro. Apesar de todos esses horrores, uma dessas criaturas tinha uma aparência muito familiar, o ictiosauro. Esse réptil marinho do período Jurássico chama a atenção por ser muito semelhante a um golfinho. Isso se dá devido à evolução convergente, que é quando duas criaturas de origem diferente possuem características parecidas. Seu tamanho podia variar bastante, podendo ter de 2 a 15 metros de comprimento. Apesar do nome ictiosauro, o ictiosauro não era um dinossauro, e sim um réptil marinho. Um fato interessante sobre o ictiosauro é que eles eram vivíparos, ou seja, não botavam ovos, e sim davam à luz aos filhotes completamente formados. Outra criatura que chama a atenção é o mosasauro, mas diferente do ictiosauro, o mosasauro não possuía uma aparência tão amigável. Esse Leviatã tinha de 15 a 18 metros de comprimento e pesava até 5 toneladas. Os cientistas acreditam que ele gostava de viver na superfície dos oceanos e que tinha hábitos canibais. As criaturas marinhas da era mesozoica eram muito mais horripilantes que as dos dias de hoje. Devemos agradecer por elas não estarem mais entre nós. No ar, feras aladas voavam pelos céus milhões de anos antes da criação dos aviões, como o Quetzalcoatlus, o maior animal alado de todos os tempos. Esse colosso dos céus tinha 20 metros de envergadura e pesava cerca de 250 quilos. Devido ao seu tamanho, ele tinha dificuldades para voar. Então acredita-se que ele se arremessava de lugares altos, semelhante aos abutres. Seu nome é em homenagem ao deus asteca Quetzalcoatl. Seus fósseis foram descobertos em 1971 na formação Juvelina. Um fato interessante sobre o Quetzalcoatl é que ele viveu há 66 milhões de anos no período Cretáceo, ou seja, ele conviveu com o T-Rex. Um animal que vale a pena ser mencionado é o Pteranodon, o animal que já foi considerado o maior animal voador da história. O Pteranodonte é sem dúvidas o pterossauro mais icônico, aparecendo em muitos jogos e outras mídias. Ele era enorme, podendo ter até 7 metros de envergadura. As Pteranodontes fêmeas tinham metade do tamanho dos Pteranodontes machos. Esses répteis voadores despertam muita curiosidade nas pessoas. As pessoas têm vontade de saber mais sobre essas feras aladas que um dia dominarão os céus. A era mesozoica é dividida em 3 períodos. O período Triássico aconteceu há cerca de 250 milhões de anos atrás. Naquela época, a vida estava se recuperando da grande extinção do Permiano, que eliminou 90% da vida na Terra. Foi nessa época que surgiram tartarugas, mamíferos, anfíbios, répteis voadores e, é claro, dinossauros. Naquela época, o planeta estava unido em um único supercontinente chamado Pangeia. A Pangeia era envolvida num único oceano chamado Pantalassa. Diferente do período anterior, o clima do período Triássico era muito quente e seco. Foi nessa época que a vida começou a se expandir e a se multiplicar, e que os animais dominantes hoje em dia, como os mamíferos, começaram a surgir.
Devido a mudanças climáticas causadas por vulcões, houve uma nova extinção que deu início ao reinado dos dinossauros. Foi nessa época que surgiram dinossauros mais famosos, como Brontossauro, Titanossauro e, é claro, o famoso Tiranossauro Rex. Nessa época surgiram novas espécies de animais marinhos e mamíferos. Os animais que futuramente dariam origem à nossa espécie se escondiam debaixo da terra, na tentativa de se esconder das bestas colossais que caminhavam sobre a terra. No final do período Jurássico, o planeta se dividiu em dois supercontinentes, chamados Laurásia e Gondwana. Também foi nessa época que os oceanos como conhecemos começaram a se formar. O período Cretáceo aconteceu há cerca de 66 milhões de anos atrás, sendo o último período da Era Mesozoica. Nesse período, a vida estava muito mais variada, tendo muito mais aves, répteis, mamíferos do que no período Jurássico. O evento que marcou o fim da Era Mesozoica foi a extinção dos dinossauros. Não há um consenso sobre o que exatamente causou o fim desses animais, mas a maioria dos cientistas acredita que tenha sido a colisão de um asteroide. Durante o período Cretáceo, há 66 milhões de anos, um asteroide de 12 quilômetros colide com a Terra na região que futuramente seria o Golfo do México. O impacto foi tão forte que no mesmo momento 75% das espécies morreram e ecossistemas inteiros foram devastados. O impacto do asteroide levantou uma nuvem de poeira que cobriu o Sol, dificultando com que as plantas fizessem fotossíntese, fazendo com que os herbívoros ficassem sem ter o que comer. Isso fez com que os grandes dinossauros que precisavam de grandes quantidades de alimento desaparecessem, deixando assim os carnívoros sem ter o que comer. No fim, só as menores criaturas e que melhor conseguiam se adaptar sobreviveram, encerrando assim o reinado dos dinossauros. A Era Mesozoica foi uma era de muita mudança para o planeta Terra. Foi uma era em que o planeta estava dando os primeiros passos para se tornar o que conhecemos hoje. Era do surgimento, reinado e o fim dos dinossauros. Nós olhamos para trás e nos perguntamos como seria incrível se essas criaturas estivessem vivas. Mas, se isso tivesse acontecido, talvez nem estivéssemos aqui.